Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tudo tranquilo, na santa gloriosa paz. Bom, vamos hoje com mais uma aula de história. Dessa vez, o componente curricular que nós iremos trabalhar é o componente curricular do muito bem, do nono ano, nono ano que está ali vivenciando comigo o populismo no Brasil, os governos populistas. Não é verdade? Isso mesmo. Ali você vai ter Dutra, novamente Getúlio, você vai ter Juscelino, você vai ter Jânio, né? E depois João Goulart, que será deposto do poder, né? E assim vivenciaremos o populismo. Pois bem, diante disso, nós tivemos na última aula a oportunidade de vivenciarmos o governo Dutra com o chamado Plano SALT, que significa saúde, alimentação, transporte e energia. Foi um governo que tentou equilibrar as finanças do Brasil e também desejando acabar com a recessão. Logo depois do governo Dutra, voltou ao poder o governo. Quem foi que voltou ao poder? Muito bem, Vargas. Ele havia dito, não é? Lá em 45, que iria retornar ao Palácio do Catete, subir as escadas do Palácio do Catete, mais especificamente falando, nos braços do povo. E foi assim que aconteceu. Pelo voto popular, não é? Por via democrática, Getúlio Vargas voltou ao poder. Não foi um golpe, de maneira nenhuma. Foi uma eleição democrática, participando, aceitando as decisões que o povo estava realizando, tomando. Pois bem, vamos evidenciar essa situação final do governo varguista, como se deu isso, a pressão sobre ele cada vez mais aumentando nesse segundo governo, pressão sobre diante das situações que estavam acontecendo, a inflação subindo, a queda do poder aquisitivo, vai fazer com que uma ala conservadora possa ali estar exigindo a sua renúncia. E, logicamente, quem estará à frente desse movimento para que Vargas saia do poder, por via de uma renúncia também, será o jornalista Carlos Lacerda, que eu já mencionei a vocês na aula anterior. E hoje, nessa aula, vamos ver que a tensão vai aumentar, vai haver uma exigência do aumento salarial em 100%, e um fator atrelado a esse aumento salarial desejoso, que estava sendo desejado pela classe trabalhadora, vai ser o atentado da Rua Toneleiros. A gente vai destrinchar, vai explicar de forma bem detalhada todos esses fatos históricos aqui, tá bom? Então você preste atenção, pegue seu livro, fique focado aí, muito bem, isso mesmo, para entendermos todas essas circunstâncias, todas essas situações que fizeram com que o governo de Vargas terminasse de uma forma um tanto quanto trágica, não é? Mas não é quando eu digo esse termo para que vocês possam ficar assustados, não. É de fato dizer a realidade. Não posso aqui estar maquiando nada, eu tenho que dizer o que de fato aconteceu. Pois bem, convido vocês
a abrirem nosso livro na página 236, que fala sobre o fim da Era Vargas, o fim mesmo, literalmente o fim. Preste atenção aí. Os anos de 1952 e 53 foram de muita dificuldade para Vargas. O fim da Era Vargas, é o subtítulo. A sua eleição para presidente não foi muito bem aceita, muito bem recebida por alguns setores da sociedade. Principalmente, como eu falei, a ala conservadora, formada por militares, setores médicos e da burguesia. Além desses, o grupo mais à direita, com o nome de UDN, União Democrática Nacional, também não gostou da chegada novamente de Vargas ao poder, dessa vez pela via democrática. Então, o partido da UDN, partido político de direita, fazia uma oposição radical ao governo de Vargas, criticando a política desenvolvimentista e o protecionismo econômico. Para muitos historiadores, prosseguindo aí, Vargas aos poucos tentava se aproximar mais uma vez de um regime centralizador, em que pudesse controlar os direitos da sociedade. Sendo assim, elaborou um conjunto de leis e passou a integrar o Código Penal brasileiro e definiu como crime contra o Estado toda organização ou manifestação que contestasse seu governo. Toda contestação contra o governo Vargas será transformado a partir de então, com esse Código Penal sendo modificado, em crime. Ou seja, o que é que ele quer com isso, professor? Ele quer reduzir qualquer possibilidade de uma organização se manifestar contra ele. E que um possível levante, as pessoas poderiam ali estar refletindo muito antes de agir, porque sabia que fazendo isso, o Código Penal estaria amparando ele em qualquer atitude radical, em qualquer atitude centralizadora. Então, pairou no meio da sociedade aquela expectativa. Teve ali uma expectativa. O que ele vai fazer? Ele vai ser o mesmo Vargas que passou 15 anos no poder, ou através pouco mais de 4, 5 anos, ele se modificou? Interrogação. Vamos observar aqui o transcorrer dos fatos históricos, tá bom? Esta prática causou insatisfação, principalmente no movimento sindical, que não poderia mais fazer greves, passeatas e atos políticos. Olha aí, mais uma vez, ele vai jogar fora das chamadas 4 linhas, não é? Não vai respeitar as questões constitucionais. Ele prefere reprimir qualquer ato de oposição ao seu governo. Vargas prefere fazer isso. Deu para entender? Muito bem, você vai longe, viu? Prosseguindo então, vamos observar aqui as questões que vão fazer com que o governo Vargas passe por um desgaste. Vamos lá. Dois eventos, a recessão, a queda do poder aquisitivo, a alta inflação causaram vários movimentos de rua que, mesmo com as ameaças do governo Vargas, tomaram conta das principais cidades do país. Dois eventos foram marcantes contra o governo de Vargas. Primeiro, o Panela Vazia. Foi um movimento de rua formado por 500 mil pessoas que criticavam a crise brasileira, principalmente a crise econômica e o alto custo de vida. Um outro fato marcante foi a greve do Partido Comunista do Brasil. Cerca de 300 mil trabalhadores de várias categorias, como construção civil, metalurgia,
lutavam por aumentos salariais, melhoria das condições de trabalho e pelo fim da recessão. Os comunistas lideraram esse movimento, defendendo ainda reformas educacionais, agrárias, para estabelecer mais justiça social no Brasil. Prosseguindo então, esses dois movimentos causaram sérios desgastes para o governo de Vargas, o que facilitou a ação da oposição conservadora, lideradas por interrogação, por quem? Muito bem, isso mesmo, Carlos Lacerda, o jornalista Carlos Lacerda. Escrevia no jornal, participava do programa de rádio. Naquele período ali, na década de 50, o rádio era muito mais forte do que é hoje do ponto de vista de audiência. Houve uma redução no seu número de ouvintes, até por conta dos das novas formas de comunicação, das redes sociais, né, e a internet em si. Mas nesse período não, o rádio aqui tem uma força muito grande, o jornal também, né? E com o passar do tempo você está percebendo que os jornais impressos eles estão deixando de circular por conta do custo que é você manter o jornal circulando e a baixa procura por esses jornais. Estou falando em relação a hoje, anteriormente não, nesse período da década de 50 não, os meios de comunicações, rádio e jornal eram muito procurados, tinha uma demanda muito grande, uma demanda alta. Aliança Conservadora, liderada por Carlos Lacerda, que afirmava ser culpa do então presidente toda a recessão que o Brasil vivia. Sendo assim, Lacerda criou uma organização política que tinha a função de criticar e atacar o governo, conhecida como Clube de Lanterna. Ele criou uma organização para criticar sistematicamente o governo varguista no seu segundo momento, no segundo período. Preste atenção aí no serviço, hein? Atenção. Vamos lá. Duas outras situações aumentaram ainda mais a crise brasileira e a contestação popular. Foram elas: o aumento salarial de 100%. O que é que diz aqui? As constantes greves dos trabalhadores e operários causavam sérios problemas para Vargas. Ao mesmo tempo, o patronato exigia ações mais enérgicas, mais fortes, para que essas mobilizações deixassem de acontecer. A ação de Getúlio foi, mais uma vez, populista, visando obter apoio popular para garantir a governabilidade, concedeu o aumento salarial de 100% para todo trabalhador brasileiro, visando obter apoio popular para garantir a sua governabilidade. A reação foi imediata quando ele concedeu esse 100% de aumento dos patrões, que pressionaram os conservadores e militares para derrubá-lo. Então, 82 coronéis assinaram um documento criticando a política, o que resultou na queda do ministro do Trabalho, João Goulart, e da Guerra, Ciro do Espírito Santo Cardoso. Esse foi um fato, tá bom? Uma situação que aumentou a crítica para com Vargas, o clima ruim. 88 militares, coronéis, fazem um manifesto, um documento, criticando
a política varguista. Os empresários também pressionam os conservadores por conta desse aumento que ele dá, e o clima fica ruim, piora. No entanto, ainda poderia ficar pior, como ficou, não é? Tem ditado popular que diz: aquele que está vindo ainda pode ficar pior. Nesse caso aconteceu. Com o que, professor? Qual foi o fato? Foi o atentado na rua Toneleiros, em Copacabana. Estava Carlos Lacerda, não é? Ao lado do Major Rubens Vaz, e o Major dirigindo o carro e Carlos Lacerda ao lado, quando estavam transitando pela rua Toneleiros. Sabe o que aconteceu? Interrogação. Isso, você estudou antes, não foi? Parabéns. Um atentado. Tentaram matar Carlos Lacerda. E aí, o Major Rubens Vaz, segurança de Carlos Lacerda, foi assassinado. E Carlos Lacerda, professor, morreu nesse atentado contra ele, na rua Toneleiros, em Copacabana, no Rio de Janeiro? Nananinaná. Sofreu um tiro de raspão. Um tiro de raspão. E quem teria mandado matar, assassinar Carlos Lacerda? Diante de tanta crítica que ele realizava contra o governo varguista. É exatamente isso. Todo mundo imaginou que teria sido Vargas. Então a situação piorou. No entanto, foi descoberto quem mandou, quem articulou esse plano para matar Carlos Lacerda foi o chefe da segurança pessoal de Vargas, Gregório Fortunato. Deu para entender? O que se diz é que Vargas não teria nenhuma ingerência, não teria se metido no crime em si, no ato em si. Tá bom? Vamos lá. E o que aconteceu quando Carlos Lacerda se recupera e retorna para casa? Se recuperou, voltou para casa no tiro de raspão que sofreu, e tome crítica em Vargas. Tome crítica em Vargas. Não é? E vamos ter a noção do que vai acontecer, a finalização desse período do governo varguista. Vamos lá? O atentado da rua Toneleiros, ratificando aqui, era de conhecimento público que o jornalista Carlos Lacerda, conservador, era crítico feroz da política desenvolvida por Vargas. Em 5 de agosto de 1954, ocorreu um atentado contra Carlos Lacerda, que acabou por levar um tiro no pé. Seu segurança pessoal, Major Rubens Florentino Vaz, foi assassinado. O atentado ocorreu na rua Toneleiro, no Rio de Janeiro. O acusado foi Gregório Fortunato, chefe da segurança pessoal de Vargas. O presidente acabou sendo acusado de ser o mandante, pelas críticas feitas por Lacerda contra seu governo. Indo para a página 238 agora, 238, diz assim:
Esses dois fatos, principalmente o atentado contra Carlos Lacerda, deixaram o governo de Getúlio numa situação ainda mais tensa. Embora não tenha sido condenado, a oposição elaborou um documento bastante ofensivo e crítico, em que se pedia a renúncia de Vargas à presidência. Além disso, a imprensa fez forte política de massificação de críticas. Essa situação passou a incomodar por demais o presidente da República, não é? Teve uma frase que ele disse que ele acredita que está no mar de lama, no seu governo está vivendo um mar de lama, não é? Essa situação passou a incomodá-lo bastante e que levou em 24 de agosto a reunir seus ministros no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, para buscar uma saída. O que aconteceu? Boa parte deles, do seu ministério, o orientou a renunciar ao governo. Vargas assinou uma carta a testemunho à sociedade, relatando os avanços e as conquistas durante seus governos. E em seguida, pegou um revólver e deu um tiro no peito, deixando ali também a carta testamento. E tem uma frasezinha dele, dessa carta, muito famosa, que ele vai dizer: saio da vida para entrar para a história. E de fato entrou. Com sua morte, houve uma comoção nacional, um chororô gigantesco. Muita gente dizia que havia perdido o pai dos pobres. E é inegável as contribuições que Vargas propiciou ao país com as suas ações, com as suas medidas, com as suas atitudes. É inegável isso. Temos que reconhecer. Teve momentos ali que ele foi centralizador, autoritário, radical, sim. Por outro lado, trouxe alguns benefícios para os trabalhadores, como a consolidação das leis trabalhistas da CLT, né? E hoje estão tentando fazer ali umas modificações, mas eu não vou entrar nesse mérito nesse momento não. Tá bom? Vamos para a página 239, que fala sobre os exercícios, aqueles exercícios, né? Muito bem, parabéns, viu? Isso mesmo, você vai longe. Que tratam de saber como, verificar como está o nível do nosso conhecimento histórico do conteúdo que foi concluído. Tá bom? Tem uma questão que diz assim. Primeira questão, página 239, diz assim: a crise do liberalismo no mundo no início do século XX, devido à quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, fez surgir regimes autoritários e totalitários, principalmente na Europa, na América Latina e fundamentalmente no Brasil. Os autoritários tiveram características populistas, como Getúlio Vargas. Sobre isso, responda, letra A, o que foi o populismo? A resposta, anota aí para você mostrar mais tarde, viu? Foi um fenômeno
político que consistiu numa relação direta entre um líder bastante carismático e seu povo, entre um líder bastante carismático e seu povo. Letra B. Quais foram as suas características? Quais foram as suas características? A resposta: as principais características foram, dos pontos. Resposta: as principais características foram: não existir participação política direta de partidos. Não existir participação política direta de partidos. Tá bom? Altos investimentos em políticas públicas intervencionistas. Altos investimentos em políticas públicas intervencionistas. Ponto e vírgula. Prática assistencialista para o povo. Prática assistencialista para o povo. Eu vou deixar a segunda questão, essa foi a resposta, vamos partir para a segunda questão. Eu vou deixar a segunda questão para vocês responderem, tá bom? 239, segunda questão para você. E a terceira tem assim: ao tomar posse como presidente, Dutra realizou uma constituinte para elaborar uma nova Constituição, a de 46. Quais foram os principais pontos dessa Constituição? Interrogação. Resposta: os principais pontos foram manutenção dos poderes legislativo, judiciário e executivo. Manutenção dos poderes legislativo, judiciário e executivo com autonomia entre eles. Ponto e vírgula. As eleições voltaram a ser diretas, vírgula, com voto popular, ponto e vírgula. Mulheres funcionárias públicas passaram a votar obrigatoriamente. Mulheres funcionárias públicas passaram a votar obrigatoriamente. Tá bom? Pronto. Com isso, estou concluindo a aula de hoje e deixando para vocês o meu abraço. Estudem, se cuidem e até a próxima. Tchau, pessoal.